Faça da sua mente um bom lugar para se viver. Se tu me acompanha aqui no YouTube ou no Instagram, possivelmente tu já me ouviu falar ou escrever essa frase. Faça da sua mente um bom lugar para se viver. E no vídeo de hoje eu quero falar mais contigo sobre a importância de cuidar do teu ambiente mental, porque ele cria a tua realidade. E mais do que isso, mais do que criar a nossa realidade, eu vejo que até o final da nossa vida, nós vamos conviver com os nossos pensamentos todos os dias. Ao longo da nossa vida inteira, nós teremos que conviver com os nossos próprios pensamentos. E quando o nosso ambiente mental não está saudável, quando não é um bom ambiente mental, naturalmente o nosso externo sofre como um reflexo dessa bagunça interna. E eu percebo que muitas pessoas falam na internet e até mesmo aqui no YouTube, né, sobre pensamentos positivos mudarem a nossa realidade, principalmente falando num contexto de manifestação. E eu concordo totalmente com isso, mas eu vejo que existe algo que é ainda mais importante, é ainda mais profundo, que é cuidar dos próprios pensamentos, cuidar desse ambiente mental como uma forma de ter uma boa vida, uma vida em que você passa por ela e você sente que as coisas estão bem, que você é feliz, que nada te falta, mesmo quando você ainda tem sonhos, mesmo quando você ainda tem objetivos. Quando nos meus atendimentos eu estou lidando com uma cliente de terapia que a vida parece que não está indo bem, que as coisas não vão para frente, que existem muitos conflitos, especialmente os conflitos internos, eu gosto sempre de trazer um ponto de consciência que é: jogue a favor de si mesma. E eu quero que tu se lembre dessas palavras daqui pra frente, todas as vezes que tu se perceber em um emaranhado de confusão, ou num poço de negatividade, ou num momento muito difícil da tua vida, jogue a favor de si mesma. O que que é esse jogar a favor de si mesma? É basicamente buscar construir uma realidade, construir um ambiente interno e externo que vá cooperar para que a tua vida seja boa, para que os teus pensamentos estejam alinhados, equilibrados, para que a forma como você enxerga as situações seja a melhor forma possível dentro da realidade. Por quê? Porque a proposta aqui não é que você fuja da realidade ou deixe de ver as coisas como elas são. É justamente isso, ver as coisas como são. Por quê? Porque, em geral, a maioria das pessoas tem vivido a sua vida com um viés muito negativo. Então, quando se tem um problema, que seja um problema leve, um problema pequeno, como por exemplo, eu estou infeliz no meu trabalho, eu estou infeliz no meu relacionamento, é natural que as pessoas coloquem uma espécie de lupa nesse problema, uma lupa nessa situação, e toda a vida dessa pessoa passe a ser essa situação. E quando essa lupa é colocada, essa lente de aumento é colocada nessa situação específica, é muito natural que pareça que toda a tua vida é só aquilo, que pareça que toda a tua realidade é limitada a apenas aquela situação desafiadora. E isso vai fazendo com que tu vá acreditando e tomando para si a ideia de que nada para ti dá certo, de que para ti as coisas sempre dão errado, que tudo é muito difícil quando diz respeito à tua própria vida, que nada tem solução e esquece que tudo é temporário. Quando eu falo sobre jogar a favor de si mesma, eu quero falar sobre você ser a sua maior aliada na construção da sua boa vida. Você ser a sua maior aliada no desenvolvimento, não só no seu desenvolvimento mental, mas no seu desenvolvimento enquanto um espírito que está aqui para evoluir a sua consciência, que está aqui para evoluir nas suas inferioridades, né, nos seus defeitos. Então, jogar a favor de si mesma é passar a observar mais como você pensa, o que você pensa sobre si, sobre os outros, sobre o mundo e criar esse ambiente mental que seja propício a que você tenha uma melhor autoestima, a que você seja mais próspera, a que você seja mais gentil com as pessoas também, porque muito da forma como nós nos relacionamos com o outro diz respeito à forma como nós nos relacionamos com nós mesmas. E é até interessante parar para pensar que
Talvez o objetivo do vídeo no início não era exatamente esse, mas eu vou deixar que o assunto flua aqui, porque talvez isso seja o que você precisa ouvir nesse momento. Os seus pensamentos podem transformar a sua realidade, tanto para um polo positivo quanto para um polo negativo. Muitos problemas que você enxerga como problema só são problemas porque você está escolhendo enxergá-los dessa maneira. E eu sei que isso que eu tô falando é um pouco contraintuitivo e talvez pareça que assim, você tá viajando, um problema é sempre um problema, mas na verdade, um problema é sempre uma oportunidade de um crescimento equivalente. Quanto maior o problema, maior o potencial de crescimento, de desenvolvimento e de aprendizado equivalente a esse tamanho de problema. Basta que você esteja com a sua consciência um pouco mais expandida, saindo desse lugar limitado, a visão limitada que muitas vezes nós temos, nos colocando como o centro do problema. E mais uma vez, colocando essa lente de aumento em uma situação e fazendo com que ela pareça muito mais difícil, muito mais catastrófica do que ela é. Então, quando você começa a observar os seus pensamentos, quando você começa a prestar atenção sobre como você tem nutrido o seu mundo interior, muita coisa ao seu redor se transforma. E quando eu falo dessa nutrição do seu mundo interior, eu falo exatamente sobre as suas referências, sobre aquilo que você consome, as músicas, os programas de TV, as conversas que você consome, qual é o tipo de mídia que você tem consumido, inclusive para todas as pessoas que chegam até mim para atendimento, relatando um quadro de ansiedade, se sentindo um pouco mais preocupadas, nervosas, a minha orientação sempre é: se você assiste ao noticiário, pare imediatamente de assistir ao noticiário. Se você é uma pessoa viciada em ficar buscando por informações, notícias de como está a economia, como está isso e aquilo, você vai nutrir o seu mundo interior de tudo aquilo que vai te envenenar. E esse envenenamento, ele parece, né, muito sutil e às vezes é até difícil de ser percebido por você. Por quê? Porque você está inserida nessa situação, porque você está inserida nesse contexto. E muitas vezes até as pessoas que você se relaciona, as conversas que você tem, elas moldam muito do seu mundo interior e também fazem com que você não veja, não perceba a limitação do seu mundo interior, a limitação dos seus pensamentos, das suas crenças. Por quê? Porque você está cercada de outras pessoas que também estão vivenciando a mesma limitação. Outras pessoas que também estão limitadas. Quando é que você joga contra si mesma? Todas as vezes que você se autocritica, todas as vezes que você nutre pensamentos ruins a seu respeito, todas as vezes que você, numa situação que, se fosse uma amiga ou uma pessoa querida, você acolheria essa outra pessoa, com você, você se trata como se fosse a pior pessoa do mundo. Quando você assiste aos noticiários constantemente, quando você fica se nutrindo apenas da vida dos famosos, de fofoca, quando em uma situação de manipulação, que alguém está manipulando você, e muitas vezes você até percebe que está sendo manipulado, você não faz nada a respeito, você simplesmente se permite ser manipulado. O que eu preciso que você entenda é que pensamentos não são fatos. Na maior parte das vezes, o pior cenário está apenas dentro da tua própria cabeça. Internaliza isso. Se possível, escreve e coloca em um lugar visível. Se tu percebe que muitas vezes são os teus pensamentos que te colocam contra si mesma, contra a vida dos teus sonhos, contra as relações que tu deseja verdadeiramente viver, ou até mesmo que os teus pensamentos estão contribuindo para que as tuas crenças sejam crenças negativas, crenças limitantes sobre o dinheiro, sobre a vida, sobre saúde, sobre tudo ao teu redor. Quando você internaliza que os pensamentos não são fatos, você entende que a gente pode ter pensamentos extremamente aleatórios, porque nós temos muitos pensamentos, são centenas de pensamentos ao longo dos dias. E muitas vezes você realmente não vai ter consciência, você não vai ter um controle. Porém, em momentos em que você consiga estar presente e perceber os seus pensamentos,
é indispensável que você utilize essa consciência a seu favor. Essa consciência para que, quando você perceba um pensamento destrutivo, autocrítico, escasso, você cancele esse pensamento. Você pode até repetir: cancelado, cancelado, cancelado. E trazer um novo pensamento. Como, por exemplo, se você pensa que tudo para você é difícil, você pode se lembrar, primeiramente, de todas as vezes em que as coisas foram mais simples para você, de que foram mais fáceis, porque eu tenho certeza que tem. Que existem situações em que as coisas foram mais simples, foram mais fáceis e você conseguiu aquilo que queria. Então traga isso para sua mente e reforce. Eu também posso ter as coisas de uma forma leve. Percebe que aqui quando eu falo, eu não estou dizendo para que tu minta para si mesma e que tu fale que é próspera, eu sou rica, eu sou próspera sem ser. Por quê? Porque a tua mente ela vai ter dificuldade em acreditar em algo que ela verdadeiramente sabe que não é real. Então, quando você diz, eu posso acreditar que as coisas para mim sejam mais fáceis, você não está mentindo. Você está se dando a permissão. Eu me permito receber. Eu me permito a possibilidade de que as coisas sejam fáceis para mim. Eu me permito me abrir para a abundância que existe, que está disponível para tudo e para todos, também para mim. Então, quando você se percebe consciente dos seus pensamentos, é indispensável que você ou corrija, caso eles estejam realmente indo para um lado mais negativo, para um lado mais destrutivo, e que você também cuide de como você alimenta esses pensamentos, porque os pensamentos que nós temos, eles são produto de crenças, vivências, histórias, registros, são também, né, um produto do inconsciente coletivo, o que a maioria das pessoas pensa, especialmente aquelas com quem nós mais convivemos. Os pensamentos, eles também podem vir, inclusive, daquilo que a gente consome. Séries, músicas, arte, revistas, tudo o que a gente consome pode se transformar em um pensamento. Então, nutrir e cuidar desse mundo interior é tomar esse cuidado para que tanto aquilo que vem de fora, ou seja, as pessoas que você convive, as mídias que você consome, quanto aquilo que é de dentro. Então, os pensamentos que eles vêm de você mesma, sabe? Aqueles pensamentos que são teus, que tu percebe que ou são teus ou também, né, herdados ali do teu núcleo familiar. Então, cuidar desse mundo interior é ter esse cuidado com tudo aquilo que você traz para sua vida, com tudo aquilo que você se permite acreditar e principalmente tudo aquilo que você se permite reproduzir, porque a partir do momento que tu tem consciência a respeito de um pensamento que é autocrítico, que é destrutivo, que é escasso e tu tem consciência dele e não faz nada a respeito, simplesmente se permite entrar ali numa espiral de mais pensamentos semelhantes, tu tá escolhendo conscientemente se manter naquele mesmo padrão. E é muito perigoso isso. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles vão gerar um tipo de sentimento. Então, se tu pensa coisas ruins a teu respeito, normalmente tu vai se sentir ou com raiva de si mesma, ou triste, ou frustrada. E os nossos sentimentos, aliados aos nossos pensamentos, geram ações. Então, a gente vai pensar, sentir e agir. E como é que tu vai agir se tu tem um pensamento de que nada para ti é fácil e com isso tu se sente frustrada? Dificilmente a frustração vai te levar a ter uma atitude positiva em direção àquilo que tu deseja. O oposto é o que normalmente acontece, que é você vai pensar que nada para você é fácil, que nada para você dá certo, isso vai te gerar tristeza, frustração e vai fazer com que você se sabote, procrastine e não faça nada diferente para ter um resultado diferente. E você só consegue mudar um pensamento quando você consegue observá-lo, percebê-lo. Ai, Camila, eu estou muito afastada de mim, eu não consigo ter muita percepção a respeito daquilo que eu penso. Escreva. Tire um momento do dia para escrita livre. Tire um momento do dia para silenciar as influências externas, o celular, a televisão, o computador, as pessoas. Tire um momento para, eu te diria, para meditação, que não precisa ser a meditação sentada, mas um momento em que você tenha ócio, ócio suficiente para que você possa observar o que está passando dentro da sua mente. Eu já vi muitas pessoas falarem que, ai, Camila, eu penso positivo, eu sou uma pessoa que cuida dos meus pensamentos, mas nada na vida vai para frente.
É com todo o respeito que eu te digo, tu não está cuidando dos teus pensamentos. É impossível que uma pessoa que nutre bons pensamentos, e naturalmente pensamentos são crenças, né? Muitos deles, que essa pessoa que tem bons pensamentos, que tem boas crenças e que vai gerar ali emoções positivas, não tenha uma vida, pelo menos, mais organizada e que está se encaminhando para que os seus objetivos sejam alcançados. Então eu te faço um convite para que você tire um momento para si, para analisar o que tem passado dentro de você. Perceber um pensamento mais denso é importante que a consciência te faça perceber e que ao perceber você corrija ou substitua. Então, de forma muito prática, o que você pode fazer é perceber um pensamento denso, negativo, autocrítico, escasso, cancela. Cancelado, cancelado, cancelado. E logo você traz um novo pensamento, um contrapensamento. É como se você estivesse corrigindo a sua própria mente. Eu juro que funciona, tá? Isso é uma das coisas que eu mais faço, mas eu fiz muito bem lá no início, quando eu queria muito mudar a minha vida, assim, eu passei a ficar hiper consciente do que eu pensava sempre que possível, né? Quando eu não estava trabalhando, por exemplo, eu ficava muito consciente, assim, o que está passando na minha cabeça. Isso é uma forma de reprogramar a mente também. Você identificar os seus pensamentos, cancelado, 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 e trazer um contrapensamento. As coisas funcionam para mim. Uma pergunta que você pode fazer para si mesma quando se perceber tendo esses pensamentos mais densos, autocríticos e escassos é: qual é a confirmação que eu tenho desse pensamento? O que é que sustenta? O que de concreto eu tenho que sustenta esse pensamento? Então você vai estar meio que batendo de frente com aquele pensamento. E aí vai vir normalmente assim, poxa, eu não tenho nada de concreto que sustente esse pensamento negativo. Eu não tenho nada de concreto que sustente a ideia de que essa vaga de trabalho melhor não é para mim. Eu não tenho nada de concreto que me faça verdadeiramente acreditar que relacionamentos amorosos saudáveis não são para mim, de que eu tenho o dedo podre. Então é importante que, através dessa autoconsciência, você consiga ir driblando a tua própria mente, porque é basicamente isso, é como se fosse um jogo entre você e essa voz, né? Essa voz que cria ali, que fala esses pensamentos na sua cabeça e que não é você. Porque você não é os seus pensamentos e os seus pensamentos não são realidade. Então é como se fosse um jogo. Imagina que eu gosto muito de fazer essa analogia nos atendimentos até. Imagina que você tá em casa, de boa, sentada no sofá, e chega uma pessoa na sua porta e fala: Você é uma fracassada, você nada dá certo pra você, você não é capaz de ser amada. Se essa pessoa chega e fala isso, naturalmente, né, a tendência natural é que você fale: Você não me conhece, você não sabe de nada, isso não é verdade. Tratar os pensamentos densos, os pensamentos limitantes dessa forma vai te fazer progredir na vida, assim, de uma forma absurda. Todas as vezes que esses pensamentos limitantes vierem, trate eles como se fosse um intruso que não te conhece e que não sabe da verdade da sua vida, porque você sabe a verdade. Então você vai questionar: como assim? O que que te faz acreditar? Tenho nada de concreto que sustenta esse pensamento. Eu tenho muito mais motivos para acreditar que eu sou capaz. Eu tenho muito mais motivos para acreditar que eu sou merecedora. Eu tenho muito mais motivos para acreditar que aquilo que eu quero que seja meu será meu. Ao invés de focar nos pensamentos, foque nas evidências. Foque naquilo que você tem de concreto na sua história, na sua vida, ou até mesmo aquilo que você tem de concreto de tanto que as pessoas falam para você que você é uma ótima profissional, que você é uma pessoa honesta, que você é verdadeira. E tem essa comunicação consigo mesma de uma forma mais carinhosa. Em geral, eu percebo que as pessoas se tratam no quesito pensamento, né? Elas pensam dentro da sua própria mente de uma forma muito general, de uma forma muito impositiva. E até mesmo as pessoas que corrigem os seus pensamentos, que têm essa consciência, muitas vezes o fazem de um lugar de culpa. Então, tem essa comunicação que é sempre ríspida, é sempre autocrítica, até quando está fazendo certo. Por exemplo,
Pensou algo que é autodestrutivo, né? Ai, por que que eu tô pensando isso? Eu não deveria estar pensando isso. Fala de uma forma doce, gentil, carinhosa. Como que tu falaria pra pessoa que tu mais ama no mundo? Se ela chegasse pra ti e te dissesse: eu sou uma fracassada, eu sou um fracassado, nada na minha vida dá certo. Tu não ia dizer: é isso aí, você é mesmo. E nem: por que tu tá pensando isso? Não deveria pensar isso. Você vai falar de uma forma gentil. Nossa, não pensa assim. Você não é esse tipo de pessoa. Lembra quando X, Y, Z? Eu tô aqui, eu te vejo dessa forma. Então, você vai falar consigo mesma da mesma forma como você falaria com alguém que você ama, porque deveria ser assim, né? Deveria ser você a pessoa que você mais ama. Então, essa comunicação mais carinhosa, mais gentil consigo mesma e unida à autoconsciência é o que vai transformar os seus resultados. Porque definitivamente o seu mundo interior cria o seu mundo exterior. E muita gente esquece disso. Então, o meu convite para ti hoje, nesse vídeo, é muito. Eu tô gravando hoje muito em cima da hora, o vídeo vai sair daqui uma hora mais ou menos, então saibam que eu estou gravando esse vídeo muito em cima da hora. É um convite para que tu cuide mais do teu mundo interior, que tu faça da tua mente um bom lugar para se viver, porque tu vai ter que conviver com os teus pensamentos e com a tua mente eternamente. Eternamente. Ninguém, nada no mundo vai passar mais tempo contigo do que tu com a tua própria mente e os teus próprios pensamentos. Então, cuida disso. E se esse vídeo te ajudou, te abriu aí alguma questão importante, te fez mudar de alguma forma, né? Ou pelo menos refletir a respeito de uma mudança, deixa aqui nos comentários, compartilha com alguém, se inscreve aqui no canal e eu quero dizer muito obrigada por quem assistiu. Eu confesso que hoje não está sendo um dia fácil para nossa família. Infelizmente, nós perdemos uma pessoa da família, né, para depressão. Então, vocês podem supor o que aconteceu. E ainda assim, eu não tinha nenhum vídeo gravado para hoje, mas o meu compromisso de estar aqui, postar um vídeo todo domingo às 19 é o que fez com que eu ligasse a câmera e falasse sobre o primeiro assunto que eu conseguiria falar hoje. Então, muito obrigada e até semana que vem.